Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu trago uma palavra para o nosso coração que fala a respeito de justiça e verdade. São duas coisas que o ser humano deve carregar consigo: a verdade e a justiça. E esta palavra está registrada no primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 1 a seguir, que diz mais ou menos assim a história. Passaram-se 3 anos sem haver guerra entre a Síria e Israel. No terceiro ano, porém, desceu Josafá, o rei de Judá, a ter com o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote-Gileade é nossa? E nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: Irás tu comigo à guerra, a Ramote-Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: Como tu és, eu sou. O meu povo é como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Suplico-te, porém, que primeiro consultes a palavra de Iau, o Altíssimo. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e perguntou-lhes em público: Irei à guerra contra Ramote-Gileade, ou deixarei de ir? Responderam eles: Sobe, sobe, porque Iau, o Altíssimo, a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta de Iau ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem, Micaías, filho de Imlá, é o seu nome, por quem podemos consultar a Iau, o Altíssimo. Porém, eu o odeio, porque nunca declara boas palavras ao meu respeito, somente o mal. Ao que disse Josafá: Não fale o rei assim, o traga. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: Traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, vestidos de seus trajes reais, estavam assentados, cada um no seu trono, na praça à entrada da porta de Jerusalém. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Quená, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz Iau, o Altíssimo, com estes ferirás os sírios, até que sejam consumidos. Do mesmo modo também profetizavam todos os profetas, dizendo: Sobe a Ramote-Gileade, e serás bem-sucedido, porque Iau, o Altíssimo, a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe, dizendo: As palavras dos profetas a uma voz são favoráveis ao rei. Seja a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Micaías, porém, disse: Vive Iau, o Altíssimo, o que ele me disser, isso eu falarei. Quando ele chegou à presença do rei, este lhe disse: Micaías, iremos a Ramote-Gileade à guerra, ou deixaremos de ir? Respondeu ele: Sobe, e serás bem-sucedido, porque Iau, o Altíssimo, a entregará nas mãos do rei. E o rei lhe disse: Quantas vezes hei de conjurar-te, que não me fales senão a verdade em nome de Iau?
Então disse ele: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm apacentador. E disse Iau: Estes não têm mestre. Torne cada um em paz para a sua casa. E disse o rei de Israel a Josafá: Não te disse eu que ele não profetizaria o bem a meu respeito, mas somente o mal? Micaías prosseguiu: Ouvi a palavra de Iau. Vi Iau assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E Iau perguntou: Quem induzirá Acabe a subir para que caia em Ramote Gileade? E um respondia de um modo e outro de outro. Então saiu um espírito e apresentou-se diante do Criador Iau e disse: Eu o induzirei. E Iau lhe perguntou: De que modo? Respondeu ele: Eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Ao que disse Iau: Tu o induzirás e prevalecerás. Sai, vai e faze assim. Agora Iau pôs um espírito mentiroso na boca de todos estes da casa dele. Sim, tornarei a tua casa como a casa de respeito de ti. Então Zedequias, filho de Quená, chegando-se, feriu Micaías na face e disse: Por onde passou de mim o espírito de Iau para falar a ti? Respondeu Micaías: Tu verás naquele dia, quando você entrar numa câmara interior para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a o rei, o filho, dizendo-lhes: Assim diz o rei: Metei este homem no cárcere e sustentai-o a pão e água, até que eu volte em harmonia. Replicou Micaías: Se tu voltares em harmonia, o soberano não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi, povos todos, assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote Gileade. Somente até aqui a leitura da palavra. Mas para que os irmãos compreendam, quando você fala a verdade, seja em qualquer situação, e coloca a justiça como escudo da verdade, todos que estão à sua volta, que não estão com o pensamento no Altíssimo, que não estão com o seu espiritual ligado no Altíssimo, eles não entenderão o seu posicionamento. Eles não entenderão as suas palavras, os seus conselhos, e automaticamente todos se levantarão contra você, e você será humilhado, e você será esquecido, assim como foi este homem, o profeta chamado Micaías, filho de Imlá, que estava preso, estava passando necessidade, tinha apanhado bastante e agora, mais uma vez, tomou um tapa na cara de um falso profeta, alguém que se corrompeu no meio da caminhada. Então, eu quero deixar claro que não interessa o lugar onde você vai estar. Guarda essa palavra. Não importa, não interessa. O Altíssimo permitirá que você esteja em lugares onde ali estará autoridades, pessoas que têm o poder nas mãos e até mesmo na palavra. E chegará a oportunidade de você pregar,
falar da justiça e falar da verdade. Porque a justiça foi transformada em injustiça. O que é certo hoje é tido como o que está errado. E a verdade foi transformada em mentira. Você fala a verdade e eles dizem que é mentira. Está inverso os papéis. Inverteram toda a situação. Ter uma família já não é bom. Ser solteiro é que é legal. Ter filhos não vale mais a pena. É melhor operar. É melhor não ter filhos. Está todos os papéis que o Altíssimo deixou sobre a terra. O diabo está usando pessoas com autoridade e invertendo os papéis. Então não importa onde você esteja, não importa quem seja, não importa qual motivo seja, fale a verdade e use a justiça como escudo para a verdade. Pois Micaías foi chamado e já foi intimidado. Ele saiu da cadeia, mas o mordomo que foi buscá-lo, o secretário, ele já deu, como diz na gíria, ele já deu papo, ele já falou, olha, todos aqueles profetas estão falando ABC. Você vai falar a mesma coisa. E ele falou, mas o rei entendeu que ele não estava falando de acordo. E ele disse, assim diz Yahweh, e falou a verdade, protegida pela justiça. E mesmo assim tomou um soco na cara. Quero te fazer um pedido, em nome de Yahweh. Não abra a sua boca para falar mentiras. Não abra a sua boca, não tenha atitudes de fazer injustiça. Pratique o bem, faça a justiça, fale a verdade, doa a quem doer, pois o Altíssimo garantirá a sua vida. Pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai à presença do Pai se não for por meio de Yahshua HaMashiach, o Filho do Altíssimo. Guarda essa palavra no seu coração.